Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês e vou desenvolver junto com vocês uma planilha para análise de investimentos em empresas ou em investimentos próprios. Também você pode usar essa planilha também, mas é muito utilizado para empresas aqui também, para você analisar se vale a pena você deixar o teu dinheiro no investimento que está atual ou se vale a pena você investir num novo negócio, numa nova empresa, criar uma empresa, investir numa empresa de um amigo, de um sócio. Então, para você analisar esses indicadores que são tão importantes como payback, VPL, fluxo de caixa descontado, tudo é criado automaticamente. Essa planilha está pronta, o link está inclusive embaixo dessa aula. Você vai aprender do zero como criá-la, vai aprender muitas técnicas e vai realmente te ajudar aí com certeza no teu dia a dia. Vai aprender muita coisa a respeito de Power Query que nós vamos utilizar com bastante frequência ao longo dessa aula aqui. Além disso, também vai aprender como criar um dashboard pronto de uma forma super rápida, super simples, com os indicadores, e vai ficar realmente um dashboard muito operacional e muito poderoso para análise de investimento em empresas, ok? E se você quiser aprender muito mais sobre Excel, conheça também a nossa formação Master, onde você tem uma formação completa de Excel, do básico até o VBA. Então você tem, no momento, curso Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, lógica de programação e VBA, e ainda você tem um novo curso de Excel financeiro e HP 12C, e ainda outros bônus como o curso PowerPoint, planilhas grátis. Você tem muita coisa mesmo nesse pacote. O link está aqui embaixo na descrição, vale muito a pena e realmente você vai ter uma formação profissional em Excel. É o que a gente almeja com esse curso, eu tenho certeza que você vai gostar. Além disso, tem 30 dias de garantia e você pode entrar em contato quando você quiser também. Se você quiser, tiver alguma dúvida sobre o curso, pode entrar em contato também pelos nossos canais de atendimento na loja. O link está aqui embaixo na descrição também. E isso você começa como aluno imediatamente. Clicou, ele já começa para você o teu curso, porque as aulas são todas gravadas e você pode assistir em qualquer local que você tiver. Basta entrar com o teu login e senha no celular, na empresa, no carro, aliás, no ônibus, né? Em qualquer lugar que você tiver, você consegue assistir as aulas aí, tá bom? E se você é novo nesse canal, se inscreva, deixa o seu like, tá? Também deixa o seu like e deixa o comentário que você achou dessa aula. Isso nos ajuda demais. Nós temos novas aulas toda terça e todo sábado. Valeu? Então é isso, vamos lá? Ao longo desse vídeo você aprenderá como criar essa pasta de trabalho para análise de investimentos de empresa. Então nós temos aqui a planilha de configurações, já escolhemos então as nossas configurações iniciais da nossa solução. Na base nós vamos lançar os nossos dados. Nos cálculos nós iremos então montar, vamos usar um pouco de Power Query, vamos fazer os cálculos que usaremos então aqui para a construção finalmente do nosso dashboard. Então no dashboard a gente vai ter então toda a análise completa por meses ali, capital requerido, TIR, payback descontado, VPL dos 20 meses, tá? Então tudo automaticamente feito para você, com filtros ali, tudo certinho, tá? Então tudo isso vai ser desenvolvido desde o zero agora. Vamos lá então? Então o intuito, além da gente aprender como construir a planilha, é claro, a gente aprender a respeito de análise de investimentos, perfeito? Mas também, claro, de como você construir uma solução profissional dentro do Excel, tá bom? Então, por isso, vamos trabalhar dessa forma, como você pode ver, organizado em planilhas, separado, então, nosso trabalho em configurações, base, cálculos e dashboard, que a gente vai trabalhar. Então, em configurações, nós vamos colocar os nossos dados de configurações. Vamos botar lá a descrição, o tipo, por exemplo, qual é a descrição do produto ou do item que você vai colocar, né? Do tipo que você vai fazer, por exemplo, se é um projeto, se é um custo operacional recorrentes, e por essa questão a gente vai colocar desse jeito. Vou copiar os dados que nós temos aqui, apenas para o projeto, como por exemplo uma compra de um scanner, desenvolver o website, desenvolver o layout. Então tem questões aqui que você vai ter apenas uma vez, e outras você vai ter então com uma certa frequência, como por exemplo o pagamento do imposto, combustível, telefone, que são os nossos custos operacionais, quando a gente já entrou na operação da empresa, já está trabalhando com ela. E esses aqui são custos de projetos antes, então, da entrada. Perfeito? Eu coloquei aqui também nos dados de entrada as receitas. Você poderia colocar de uma forma mais específica
receita com venda, receita com serviço X, receita com serviço de instalação, para ficar mais descrito, tá? Mas nosso objetivo aqui é fazer uma análise para ver se o nosso investimento é viável, se seria um bom investimento investir nessa empresa. Uma vez feito, então, a nossa tabelinha, assim, então, com dados aqui com cabeçalho, descrição, tipo entrada e saída, nossa tabela, e aqui para baixo os dados. Sempre o mesmo tipo de dado com relação a cada coluna. Selecione tudo e pressione Alt-T, T-A, ok? Ou inserir tabela. E marque aqui, minha tabela tem cabeçalhos, dá um ok? E ele vai criar ela automaticamente para você neste formato, que é o que a gente mais utiliza para os nossos dados por N motivos. Vou marcar aqui então, vou mudar ela aqui, ó, em Design Tabela, vou botar nesse formato que eu gosto. E aqui ainda em Design Tabela, nós podemos e devemos dar um nome para ela, tá? Por exemplo, aqui nós vamos chamar de T-Cadastro, alguma coisa assim. T-Cadastro, tá? Então, tabela, cadastro. Então, isso aqui, a partir de agora, se chama T-Cadastro. Quando eu chamar ela, posso chamar ela a partir desse aqui. Posso, inclusive, chamar campos a partir dele. Perfeito? Ok. Agora, continuando, nós temos mais uma configuração, que é a nossa taxa mínima de retorno de investimento, tá? Eu vou colocar aqui em configurações. Caso você tivesse uma outra, você colocaria a outra aqui também, tá? Então, taxa mínima de retorno de investimento. Por quê? Faria mais sentido você colocar o dinheiro nessa empresa, por exemplo, nesse investimento dessa empresa, que é um risco se vai dar certo ou ainda seria melhor deixar, de repente, num investimento no Tesouro Direto? Então, tudo isso faz sentido e tem que ser pesado quando a gente vai botar o dinheiro numa empresa, tá? Alt-T-T-A, vou marcar de novo, e tá aqui a nossa tabelinha. Vou marcar ela aqui, tá? E essa tabela aqui eu vou chamar, então, de T-Taxas, por exemplo. Vou marcar aqui, então, T-Taxas. Ok? Então, nós já temos aqui as nossas duas primeiras tabelas de configurações e já podemos, então, passar para a nossa base. Deixa eu botar no mesmo formato que aquela ali. Ok? Vamos agora passar para a nossa base, que é onde a gente vai, então, lançar os nossos dados. Tá? Ele vai ser como um fluxo de caixa, vai ser um fluxo de caixa. Onde vai lançar, então, quando vai acontecer a despesa ou a receita, a descrição dela, o tipo que a gente já colocou lá, se é uma entrada ou saída, e vamos colocar, então, o valor. Perfeito? Para cada um dos lançamentos, você vai ter todos esses campos, então, que é a data, descrição, tipo, entrada ou saída e o valor. Ok? E aqui nós vamos, então, preencher com as nossas saídas. Por exemplo, 1/1/2022. Vou botar aqui, então, scanner, etc. Antes de fazer mais alguma coisa, eu vou colocar uma informação aqui apenas. Vou digitar aqui alguma informação. Tem que digitar tudo, né? E aqui nós vamos pegar, então, os dados que nós temos aqui dessa tabela. Como é que eu faço para pegar os dados dessa tabela de modo que, quando for incrementado alguma coisa, você já faça isso automático? Você pode fazer assim, ó, igual, selecionei minha coluna, pronto, ele ficou T-Cadastro Descrição, certo? Acontece que eu não consigo colocar isso direto no dados validação. Então, como é que você faz? Você vai em fórmulas, definir nome, e aqui você pode, então, chamar a partir desse gerenciador de nomes, colocar um nome para ele. Então, você pode fazer assim, ó, novo, vou chamar de descrição, pode ser, vou colocar igual aqui, tá? Descrição. Agora sim, fechar, vou fazer aqui, Alt-T-T-A, pronto. Aqui nesse campo eu vou então preencher, fazendo assim, dados, validação de dados, e aqui eu vou selecionar lista, igual, descrição, que foi justamente o que a gente acabou de selecionar. Isso vai fazer com que apareça aqui em uma validação de dados a descrição deles. Tá? Então você vai poder selecionar eles aqui agora, ó, automaticamente. Tá? E nesses outros dois campos que a gente não colocou a fórmula ainda, nós vamos então colocar uma fórmula para a gente retornar a partir de PROC-V os dados. Se ele é um projeto, se é uma saída, tá? Então a gente faz automático. Igual, se erro. Eu vou fazer com PROC-V, mas era melhor fazer com índice Corresp, PROC-X, tá? Mas eu vou fazer assim porque é mais fácil para todos entenderem, tá? Mas tem outras aulas bem interessantes sobre índice Corresp e PROC-X que eu recomendo muito. E essa aqui é uma versão que vai atender a maioria das pessoas, tem versões antigas do Excel. PROC-V, qual é o valor procurado? É a descrição, né?
ponto e vírgula, onde eu vou procurar. Então, quando a gente tem matriz tabela, é onde eu vou procurar. Vou vir aqui e vou selecionar, então, os nossos dados. Vai ser procurado aqui. Perceba aqui que ele já vai aparecer, ele preciso colocar em cima depois. Então, eu quero retornar a segunda coluna que eu tenho aqui. Tá? Então, ponto e vírgula 2. Vou voltar para lá para aparecer para você. Ok. Ponto e vírgula 2, tá? E ponto e vírgula 0. Perfeito? Então, a gente tem aqui, primeiro, o que eu estou procurando, descrição, aonde eu estou procurando na T-cadastro, e qual é a coluna que eu estou procurando, A2, 1, 2. E se vai ser exato, esse 0 aqui significa se eu estou retornando um dado exato ou aproximado. Por padrão, ele vem aproximado, então você tem que colocar 0 ou falso, tá? Sempre coloca isso, é o que a maioria erra quando está usando o para que ver. Fecha parênteses, ponto e vírgula, e agora eu vou passar um se erro. Se for erro, eu vou passar, então, vazio, tá? Esse segundo parâmetro faz, assim, um teste, né? Esse erro faz um teste assim. Esse aqui tá encontrando, se ele não encontrar, eu quero que ele retorne isso aqui. Senão, ele vai retornar o valor que está ali, tá? Então, esse erro, ele trata o erro. Se acontecer algum erro, ele vai retornar essa informação segunda aqui. Fecha parênteses, dá um Enter, e tá vendo que ele já retorna, então, o nosso projeto. Vou clicar em exibir aqui e vou botar barra de fórmulas para ficar melhor para a gente ver. E as linhas de grade eu também tirei, tá? Fica melhor para a gente trabalhar assim. Agora, continuando, então, eu vou fazer a mesma coisa para esse outro campo. Então, eu não preciso fazer de novo. Eu vou copiar ele, vou colar aqui direto, e aqui, ao invés de 2, eu vou buscar a terceira coluna. Justamente a coluna que eu tenho aqui. 1, 2, 3, tá? Então, está retornando esta coluna, procurando qual é o campo do scanner e está trazendo ali. Então, já trouxe automaticamente. Aqui eu vou digitar, então, como é uma saída, é menos 400 mesmo. Ctrl 1. Já está ali formatadinho, você pode colocar ainda a formatação, botar ali, por exemplo, vermelho e tal, né? Que ele vai ficar vermelhinho assim, ó. E agora eu vou colocar mais dados. Eu vou copiar, então, as informações que eu tenho aqui para não ter que digitar tudo. Colar valores. E está aqui a nossa informação. Perceba que a tabela, então, ela prosseguiu dali para baixo, né? Ali eu colei valores direto, né? Faltou eu puxar a fórmula. Pronto. Vi que a fórmula deu certinho, né? Já trouxe as informações ali. Quando é uma entrada, ele fica na cor preta, e quando é uma saída, fica zero. Fica vermelho, tá? Tem algumas aqui que estão como zero, que são retiradas de sócios, que ficaram lançadas assim como zero também, da forma como a pessoa quis lançar, tá? Então ficou assim. Só colocando aqui em pontos, né? Então vamos analisar o que está sendo investido. Por exemplo, vai ser investido inicialmente no projeto, vai comprar um scanner, depois vai desenvolver um website, vai custar 5.000, desenvolver o layout do website 2.000, desenvolver mais layout, mais uma questão do layout que vai ser pago R$150. Vai ser pago em promoção via outdoor R$2.000. Um notebook que vai ser utilizado, então vai custar 1.500, até barato demais isso aqui, mas vamos manter assim. Propaganda do lançamento vai ser então 5.400. Então tudo isso é antes de você começar a operacionalizar, antes de você abrir a tua loja, antes de você abrir a tua loja, antes do teu site estar pronto, você vai ter então gastos que são ligados com o projeto, ok? Após isso, nós temos então, já começamos, né? Por exemplo, começou no mês 1, foi gasto tudo isso. Depois, durante 4 meses, ficamos sem gastos em 1. E depois, no mês 5, né? Começou, então, propaganda já estava no mês 5. Então, 5.400. Tivemos já uma receita operacional de 1.500. Já teve uma entrada, alguns anunciantes ali do site. Tivemos ali gastos mensais de manutenção do site, imposto. Tivemos aqui combustível, gasto com telefone, né? E por aí vai. Material de expediente, que ainda ficou alguma coisa com relação ao projeto. Então, você vai lançar eles aqui, passo a passo, tá? Cada um deles aqui. Retirada do sócio vai ter 0. E daí você vai lançando todos os gastos que você vai ter na tua operação. Isso lembrando que é uma previsão de gastos, tá? Isso é antes, tudo isso aqui é um planejamento, é uma análise para ver se vale a pena você investir. Por isso que é tudo feito bem antes, tá? Tudo feito antes para a gente poder trabalhar essa informação e analisar antes se vale a pena a gente botar esse dinheiro, botar esse esforço ou não. Por enquanto a gente só tem gastos aqui, né? Agora a gente vai converter essa tabela de dados que a gente tem aqui e saber o quanto que a gente vai gastar, quanto que seria isso
com relação ao investimento, se eu botasse isso em outro investimento, qual é a minha taxa de retorno, qual é também o meu payback, em quantos meses isso aí vai se pagar, certo? Eu vou botar um dinheiro. Quantos meses ele vai demorar para retornar o meu investimento e começar a dar positivo, começar a sobrar dinheiro desse projeto aqui. E quanto que vai sobrar também, tá? Então tudo isso a gente vai analisar agora, tá? Então a primeira coisa, vou mudar aqui o layout de novo, vou botar o padrão que a gente está utilizando. E agora a gente vai usar então o nosso Power Query. A gente vai passar esses dados para dentro do Power Query para a gente poder trabalhar esses dados lá dentro, porque tem algumas questões que precisam ser desenvolvidas. Por exemplo, aqui está faltando meses, ó. Mês 1 teve lançamento, mês 5, 2, 3, 4 não teve. Então a gente precisa dessas informações para não ficar capenga a nossa análise, tá bom? Então para isso você vai vir clicar então em dados, da tabela intervalo, já tendo ela clicada aqui então, da tabela intervalo. E nós vamos ter aqui então os nossos dados automaticamente, tá bom? Então inicialmente você vai fazer o seguinte, você vai clicar inicialmente aqui para a gente ter uma melhor performance. Sempre que for trabalhar no sistema, eu recomendo fazer isso, tá? Você vai clicar aqui em opções de consulta. E aqui embaixo, carregamento de dados, você vai desmarcar esse item aqui, ó, permitir que as visualizações de dados sejam baixadas em segundo plano. Isso aqui vai te dar muito mais velocidade para trabalhar, tá? Ao invés de ficar carregando as informações o tempo todo ali. Faz isso então, tá? Inicialmente aqui na fonte, aqui no Table Buffer, você já vai fazer um Table Buffer aqui em cima também. Quando ele carregar, ele já para por aqui e já faz então um Table Buffer para ele fazer uma bufferização desses dados e guardar em memória para ele não ficar recarregando esses dados o tempo todo. Tem bem fácil. Aqui em cima você vai fazer assim, ó. Você vai carregar aqui em cima, table.buffer. Abre parênteses e fecha ao final aqui. Perfeito? Então ele já pegou aqui, já bufferizou, já guardou isso dentro da memória. Ele vai carregar bem mais rápido aqui, daqui para frente. Ele não vai ficar carregando o tempo todo toda vez que você fizer uma nova etapa, tá bom? Então agora nós vamos para o tipo alterado. Vamos mudar aqui para data mesmo, não data e hora. Ele vai substituir o tipo alterado, deveria, né? Substituir o tipo alterado ali antes. Vamos deixar assim mesmo, que a nossa questão não é essa. Tipo alterado aqui, já está como type, tá ok. Aqui a questão do valor, vamos colocar ele em valor monetário, valor de moeda, tá? Então ficou desse jeito a nossa tabela. Faltou a gente colocar o nome na nossa tabela lá de fora, tá? Então a gente vai chamar ela de T-fluxo de caixa, T-fluxo caixa. Fluxo caixa. Esse é o nome da nossa consulta interna aqui, tá? Inicialmente. Agora eu vou dar aqui em salvar, aqui ó, fechar e carregar para. Marca ele, apenas criar conexão. Marca ele aqui e pronto. Ele vai ficar então, gravar aqui, apenas criar conexão. Agora tem mais algumas informações que a gente precisa. Nós vamos precisar dessa taxa mínima de retorno de investimento que a gente vai passar para dentro também, para a gente analisar, tá bom? Então para isso nós vamos de novo aqui em dados, da tabela intervalo, clica nela, da tabela intervalo, e ele já puxou para cá, então, a taxa, tá? Taxa mínima de retorno de investimento, já puxou aqui. O que eu quero é apenas esse valor aqui, essa taxa mínima de retorno de investimento. Então eu vou dar o botão direito aqui, ó, fazer drill down. Então ele já pegou aqui, ó, taxa mínima de retorno de investimento, taxa mínima retorno investimento. Quando a gente fez isso, ele já pegou aqui e já retornou essa informação apenas o valor. Eu posso chamar esse valor aqui direto em alguma outra consulta, que é o que a gente vai fazer depois, ou em cálculos. Então a gente converteu esse valor para dentro do Power Query automaticamente. Perfeito? De novo aqui. Clicar aqui em fechar, carregar para. Apenas para você entender, apenas criar conexão, que a gente não quer recarregar para nada, para lugar nenhum, só queremos manter ali na memória. Dá um salvar. Agora, para que a nossa análise possa ser feita com relação aqui ao nosso fluxo de caixa, inclusive deixa eu botar o nome para ela aqui, T-fluxo caixa. Para a gente poder trabalhar essa informação aqui com relação aos meses, abrir todos os meses, né, que estão faltando aqui, como é que a gente vai fazer? Nós vamos criar então um calendário que a gente vai colocar todos os dias a partir dessa data aqui, data inicial, até a última que nós temos lá, 31/8 de 2023, por exemplo. A gente não vai pensar em criá-la dinamicamente hoje, tá? Mas a gente vai fazer ela fixa, mas em uma outra questão a gente pode fazer um outro dia, tá? Agora nós vamos lá de novo
Ele já perdeu aqui a referência, deixa eu ver se ele vai perder. Ele perdeu a referência porque a gente mudou o name dela de fluxo de caixa, não faz mal. Vamos clicar em editar aqui. Vamos ver aqui em cima na fonte, onde está tabela 3, você coloca T, fluxo caixa. Então, Enter e está ali resolvida a nossa situação, tá bom? Isso pode acontecer para você se você mudar o nome da tabela. Até é bom, às vezes, que acontece essas coisas, para a gente ir aprendendo, também ensinando ali como se resolve, tá bom? Então, agora a gente vai criar, então, automaticamente um calendário, perfeito? Ok, então, aqui em cima nós vamos fazer assim, igual list, ponto. E agora a gente vai colocar dates, abre parênteses, para criar uma lista de datas, então, automaticamente. Então, quais são os parâmetros? A data inicial, start, quantos dias, e o step, ou seja, quantos dias, meses, anos, segundos, por aí vai. A gente vai criar ali, aliás, como é dates, né, dias, meses e anos, ok? Acabei clicando fora ali, apareceu desse jeito. Então, a gente vai colocar assim, ó. Em dates, eu vou colocar fixo aqui, tá? Vou botar date, abre parênteses, 2022,1,1. Como eu disse, de novo, tá? Né, nosso objetivo, mas isso aqui podia ser dinamicamente criado, tá? Eu fiz para não se estender muito ainda mais, esse vídeo não ficar muito grande. Então, essa nossa data inicial podia ser passado um parâmetro, podia ser passado uma data puxando a data mínima do fluxo de caixa. Podemos fazer uma outra vez. Então, vírgula, 608, por exemplo, eu quero trazer, então, 608 dias, tá? Então, onde é que eu vou passar que são dias? Aqui no count, né? Então, vírgula, e agora no duration é quando a gente vai passar, então, que são os dias. Você vai passar assim, hashtag, duration, vai passar assim, abre e fecha parênteses, 1,0,0,0, tá? Aqui você tem, então, um dia. Então, você está passando aqui um dia. Ele vai passar de um dia, em um, ele vai criar essa lista aqui. Fecha parênteses ao final aqui, e está pronto. Dá um Enter ao final aqui em cima. E ele criou, então, automaticamente uma lista com esses dados, tá? Não é uma tabela aqui. Está trabalhando com uma lista, por enquanto. Ok? Agora, nós vamos converter essa lista em uma tabela. Vou clicar aqui, então, em cima, transformar para a tabela. Tá? Não precisa de nenhum agrupador, nem nada. Criou para a tabela, tá? Aqui eu vou chamar de data mesmo, ok? E agora eu vou criar mais uma coluna onde eu vou colocar o mês e ano e mês, tá? Para dizer assim, ano e mês 1, ano e mês 2, por aí vai. Para criar isso automaticamente para a gente, tá? Quando a gente for usar isso no fluxo de caixa, e mesmo que não tenha nada, então ele vai retornar a informação. Vai ficar ainda mais claro quando a gente puxar isso na nossa consulta lá em cima, tá? Que eu vou chamar de tcalendário. Tcalendário. Ok? Adicionar coluna, então. Coluna personalizada. E nessa coluna personalizada eu vou chamar de ano, mês. Ano, mês. E agora eu vou chamar ela assim, ó. Number, ponto. To text. Isso aqui está convertendo, então, um número para texto. Por quê? Nós iremos converter um ano, né, puxar um ano, a partir da data. Eu vou pegar aqui qual é o ano dessa data, 2022. Ele vai retornar como um número. Então, esse number to text faz com que seja convertido um número para texto. Veja como é que funciona. Eu vou fazer só essa parte, daí depois a gente continua. Date.year. Então, esse date.year vai trazer, então, a parte do ano a partir da data. Que data? Essa aqui, coluna disponível. Clica aqui e pronto, tá? Fecha parênteses, fecha de novo que está fechando ali a conversão, tá bom? Então, isso aqui, ó, está pegando o ano da data e está retornando aqui a partir dessa data aqui. Opa. Vou dar um OK aqui, então. E agora nós temos... Está ali number to text, não foi reconhecido. Vou clicar aqui de novo para a gente ver o que deu ali. Number, ponto, to text, é maiúsculo, tá? É case sensitive, eu tinha colocado T minúsculo, tá? Então coloquei T maiúsculo, agora resolveu, ó, to text, ok? Só isso aí vai dar um OK. E tá ali, então ele trouxe o ano, perfeito? Agora a gente precisa também trazer o mês. Então como é que a gente vai fazer? Basicamente da mesma forma. Basicamente por quê? Porque quando eu pegar o mês aqui, por exemplo, mês 1, eu quero que apareça 0, 1 e não 1, tá? Então como é que a gente faz? Vou clicar de novo aqui.
Vou usar e comercial, que nem a gente usa no Excel, tá? E aqui, o aspas duplas para a gente concatenar, então, com a barrinha ali, ok? E agora eu vou trazer assim, ó, text.end. O text.end, ele vai retornar, então, os dados, seria o direita dentro do Excel, tá? Ele vai pegar a partir da direita x números, x quantidade de caracteres que eu quiser, tá? Então, no caso aqui, eu quero trazer 0, que é o 0 inicial, caso ele vai ter ali, por exemplo, 1, 2 e por aí vai. E eu vou concatenar, então, essa informação com number.toText, maiúsculo, toText, abre parênteses, e aqui eu vou passar, então, date.month, tá? Onde ele vai pegar, então, a parte do mês, tá? De novo, eu vou pegar a nossa data aqui, fechou, tá? Então, tá feito aqui, ó, fecha parênteses, fecha de novo, vai aparecer ali marquinha, né? O que faltou? No text.end, a gente falta passar a informação, vírgula, quantos que a gente está querendo retornar? Eu quero da direita para a esquerda, eu quero retornar 2 caracteres. Então, ele vai concatenar o 0 com o valor que eu tiver ali, por exemplo, fosse 12, ia ficar 0, 12. Ia retornar quem? 12, porque ia pegar o 2 e o 1, tá? Fecha parênteses aqui e dá um OK. E agora nós temos aqui o nosso ano e mês todo certinho convertido para a gente, tá? Então, ali, ó, todo certinho para a gente, ok? Essa T-calendário vai ser utilizada, então, no nosso fluxo de caixa. A gente vai puxar essa informação a partir do nosso fluxo de caixa aqui. Perfeito? Então, a gente vai ligar aquela tabela de calendário com essa daqui para a gente montar as datas que estão faltando aqui, ó, os períodos que estão faltando. Ok? Como é que a gente vai fazer, então? Daí, de novo, você vai vir aqui, então, em mesclar consultas. Vai clicar aqui em mesclar consultas, data, e vai selecionar então a T-calendário, vai selecionar a nossa data. Só que aqui, ó, em tipo de junção, você não vai deixar da externa esquerda, tá? Ele não vai pegar da primeira tabela para a segunda. Ele vai pegar da segunda para a primeira, externa direita. Todas a partir da segunda, ou seja, todas do calendário, correspondendo a partir da primeira, tá? Então ele vai puxar tudo que tiver aqui e o que não tiver ele traz aqui, tá? Então ele vai trazer tudo daqui de qualquer forma. E o que tiver igual ele vai trazer daqui também. Vou dar um OK. E agora ele trouxe uma tabela, então, com as informações que nós queremos. Que informação que nós queremos que retorne? Apenas o ano e mês, né? A gente não precisa do dia ali e tal. A gente queria mesmo o ano e mês. Mas eu vou trazer para a gente poder ver ali o que aconteceu. Vou desmarcar aqui, vou dar um OK. Então veja que ele retornou. Ele retornou aqui, então, os dias, ó, 1, porque é o que está aqui, né? Daí depois 2, 3, 4, 5, 6. E daí foi. Para todos os dias todos os dias do ano ele vai trazer para a gente todas as informações então aqui, tá? O que não está aparecendo, está aparecendo para baixo, ó. Tá fora de ordem, mas está ali para baixo, mostrando todas as informações para a gente. E principalmente trouxe os anos e meses, que é o que a gente vai utilizar mais aqui para fins de cálculo. Perfeito? Voltando aqui, então, a gente não precisaria expandir todas, né? Então a gente pode até tirar ali. Vamos voltar aqui, ó. Clica na engrenagem. Desmarca a data, que a gente não precisa da data, deixa só assim. Então, o que a gente vai precisar mesmo dessa informação que a gente tem aqui? A gente vai precisar no e-mails, a gente pode usar ali projeto, pode usar saída, essa parte da descrição a gente meio que não vai usar também, tá? Então, tem algumas informações que a gente meio que não vai precisar utilizar nesse momento para nossa análise, porque a gente já tem descritivo lá, não é necessário. Eu vou marcar ele aqui, ó, então eu vou selecionar primeiro ano e mês, porque eu quero que seja a primeira coluna que vai aparecer, o tipo, o entrada e saída, e agora o valor. Botão direito, vou remover outras colunas e ver que ele já coloca em ordem, né? Das que eu cliquei, ó. Ano e mês, tipo, entrada e saída e valor. Perfeito? Então agora a gente vai trabalhar algumas outras informações que a gente tem aqui. Para não aparecer esses nulos que a gente tem aqui, ó, nulos, para não aparecer tudo aqui, eu vou dar um substituir nesses dois e vou substituir nulo por saída, tá? Aqui, por exemplo, nulo vai aparecer 0 mesmo, então não faz nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Vou botar null, vou botar então a saída para ficar alguma coisa ali, para não ficar aparecendo na nossa tabela lá. Null saída. E agora aqui em projeto, né, posso botar operacional ali, substituir valores. Eu vou botar então null por operacionais. Então ficou assim, tá? E onde tem nulo aqui podemos colocar 0, tá? Não vai fazer diferença nenhuma também nos nossos cálculos, tá? Podemos colocar aqui também.
Perfeito? Então agora com essas informações aqui, nós vamos verificar o que é saída e o que é entrada e vamos criar uma coluna para cada um deles. Ok? Então a gente vai colocar aqui uma coluna para entrada e uma para saída. Para isso nós vamos criar então uma coluna condicional. Você vai clicar aqui em adicionar coluna, coluna condicional. Pode colocar aqui então, se entrada e saída for igual a entrada, retorna então, selecione uma coluna, valor. Ok? Vou dar um ok aqui, senão pode botar 0. Senão retorna 0, tanto faz. Então ele vai retornar assim, ó. Se for uma entrada, ele vai retornar essa informação aqui. Perfeito? Ele vai trazer para a gente ali, ó. Ok? Ali em cima você pode colocar o nome também dela diretamente, tá? Por exemplo, entrada, já que não tem que ficar renomeando ali depois, tá? A mesma questão a gente vai fazer então para saída, perfeito? Então como é que a gente faz? Vamos colocar aqui criando uma coluna personalizada só para ser diferente dessa criação da coluna condicional. Vou colocar aqui então como saída, abre parênteses, if entrada ou saída for igual então a saída, deve ser botar then, e qual é a informação que eu quero retornar? Eu quero retornar aqui então o valor. Se não, else, retorna 0, tá? Então é bem fácil a sintaxe, como você pode notar do C, tá? É if, e daí você coloca a condição que você quer, por exemplo, entrada e saída igual a saída, então, o then, retorna o valor. Se não, retorna o 0, tá? Então, bem padrão aí. Vou dar um ok aqui. Ele vai criar, então, uma coluna que nós temos aqui de saída com essas informações aqui que a gente queria, tá? Então, a gente já tem elas todas separadinhas agora. Perfeito? O que a gente quer agora é agrupar esses valores. Queremos somar tudo que ser aqui valor, né? Todos esses valores aqui, todos os valores de entrada, todos os valores de saída, puxar essas informações aqui, tá? E a gente também vai precisar fazer algumas outras análises depois com essa informação. Para isso, então, nós vamos agrupar esses valores. Ok, então agora eu vou selecionar quais são as colunas, os valores que eu estou querendo somar, então, somar para cada um desses anos e mês, tá bom? Para isso você vai clicar, então, sobre ele aqui, sobre ano e mês, e eu vou querer somar o quanto eu tenho de valor, de entrada e de saída, tá? Botão direito aqui, agrupar por. Dele, então, vai agrupar por ano e mês, e aqui embaixo ele está perguntando o que eu estou querendo agrupar, como se eu estivesse criando uma tabela dinâmica ali, somando valores. Vou clicar em avançadas, porque eu quero mais do que um total, né? Então, por exemplo, ano e mês. Aqui embaixo eu vou querer, então, uma soma. De que campo? Eu quero uma soma do valor. Em valor ali eu tenho tanto entrada quanto saída. Eu tenho os dois valores. Tem entrada e saídas. E como eu vou somar tudo, então eu vou somar tudo que eu tenho naquele mês ali de entrada e saída, um menos o outro, vai dar, então, o nosso fluxo de caixa descontado. Já vai fazer o nosso fluxo de caixa descontado automaticamente, tá? Então, fluxo de caixa líquido, tá? Então ele já vai fazer assim fluxo de caixa líquido, já vai trazer para a gente ali. Vou adicionar uma agregação, tá? E nessa outra agregação eu vou colocar então soma de novo, só que na soma de entrada, adicionar mais uma e essa vai ser a de saída. Vamos dar um ok? E agora então a gente tem o total de quanto que a gente teve de entrada e de saída, e aqui você tem o valor que teve na movimentação daquele mês. Como você pode notar, todos os meses estão aqui, então automaticamente para a gente, tá? Vou clicar aqui em classificar, em ordem crescente, você tem aqui todos os meses, o quanto que foi gasto em cada mês ali, perfeito? Cada mês, de entrada, quanto teve de saída, ok? Essas são informações que a gente precisa para a gente, então, passar para uma próxima etapa, onde vai fazer as análises que vai montar já diretamente aqui alguns cálculos financeiros. Então, seguindo aqui, a gente vai fazer o seguinte, Shift++ para ficar maior aqui, nós vamos criar uma nova coluna que a gente vai chamar de índice, tá? Então, a gente vai criar um índice de 1, 2, 3, 4, 5. Para que isso? Nós vamos utilizar essa coluna para a gente fazer, então, um fluxo de caixa, ali uma coluna com fluxo de caixa acumulado. Quanto que a gente tinha? Menos 11.050. Quanto que tem aqui? Menos 11.050, menos 6.937. Então, menos 18 ali, mais ou menos. E aqui você tem, então, essa soma ao total para saber o quanto que está acumulando esse valor. Aliás, aqui estou olhando a saída, né? Quanto que você tem aqui a partir do fluxo de caixa líquido, quanto é que você tem ele ao longo dos meses, quanto que você tem acumulado desses valores. Então, a gente vai acumular esses valores linha a linha, somando 11.050, 11.050, 11.050. Aqui você tem 16.000 e por aí vai. Tá? Então,
Então a gente vai criar essa coluna índice para a gente usar ela como um parâmetro que a gente vai utilizar numa outra função, ok? Para isso você vai clicar em adicionar coluna, coluna índice, clica no cantinho, clica em D1, daí clica nele, ele vai criar então essa coluna chamada índice, tá? Essa coluna índice é a que a gente vai utilizar agora na nossa coluna, que nós vamos criar para trazer então esses dados todos acumulados para a gente agora, perfeito? Para isso então você vai fazer da seguinte forma, você vai clicar aqui então, Table, adiciona coluna, coluna personalizada, e nessa coluna personalizada é que acho que não vai adiantar dar Ctrl Shift+, que ele só dá um Ctrl Shift+ naquela telinha ali, não vai dar para aumentar aqui, tá? Mas eu faço com zoom ali para ficar legal, ok? Então aqui nós vamos chamar de fluxo de caixa acumulado, tá? Então ele vai acumular esse fluxo de caixa linha a linha. Como é que a gente vai fazer isso então? E você vai chamar ele assim, ó, list.range. Então nós vamos criar uma lista a partir desses dados que a gente tem ali e a gente vai somar esses valores, tá? Então list.range, vou dar um abrir parênteses aqui. Ele vai funcionar mais ou menos como um desloque para você entender, tá? Para isso nós vamos passar os seguintes parâmetros, já abrindo parênteses aqui, para agradecer ao amigo Joviano, tá? Que ele fez isso aqui, eu procurei lá, achei muito interessante, dá realmente uma baita performance, ao invés de olhar as outras linhas ali, ficou bem mais fácil trabalhar com lista, tá? E parabéns também para ele que agora é nosso colega também MVP em Excel, tá? Então parabéns ao Joviano Silveira, mestre aí em Power Query, ok? Então, voltando aqui para o nosso trabalho, nós vamos agora chamar essa última que nós temos aqui, que é a tabela chamada linhas classificadas. Nós precisamos chamar ela aqui para a gente converter, então, esse campo que a gente precisa somar, que é o fluxo de caixa líquido, em uma lista. Porque o parâmetro que ele pede aqui é uma lista. Para ele chamar, nós precisamos fazer assim, ó. Você chama hashtag, abre aspas duplas, e daí você vai chamar linhas classificadas. Maiúsculo, minúsculo, tá? Exatamente esse aqui, ó. E agora eu vou chamar qual é o campo que eu estou chamando, que é o de para eu converter em lista. Que vai ser fluxo de caixa líquido. Fluxo de caixa líquido, tá? É isso aqui então, tá? Agora você vai passar ponto e vírgula. Ele está perguntando qual a linha que você está querendo somar. A partir da linha 0. Lembrando que essas linhas que aparecem no Power Query não significa o índice realmente dele. Realmente a primeira linha que eu tenho aqui é 0, tá? Então a gente está trabalhando com 0 aqui. Então a partir do 0 ele começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por isso que é tão importante ela estar agora classificado para ele ficar certinho, tá? Então ele vai começar 0, 1, 2, 3. A nossa ideia é aumentar então esse range que ele vai estar somando então. Está falando a partir do 0, quantas que eu quero somar? Eu quero somar todas que eu tenho na coluna índice, tá? Então ele está falando assim, ó, uma linha a partir do índice, uma linha a partir do 0, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas. É como se ele estivesse puxando assim com o mouse, ou como se estivesse usando então um travar célula do Excel, ou estivesse usando ainda um desloque, e ele vai pegando essa informação de cima para baixo e aumentando essa coluna à medida que vai para baixo, tá? Então esse índice está pegando justamente aqui quantas linhas que ele está deslocando para baixo. Vou fechar parênteses aqui, vou dar um OK aqui para você ver. Ele criou uma lista, né? Então apareceu aqui, ó, 11.050. Na de baixo, 11.050 e o 0. 11.050 e o 0, 0. 0, 0. E aqui já começa, então, a aparecer mais o valor que eu tenho nessa linha aqui, tá? Pegando esse valor que eu tenho aqui. Agora, como é que eu faço para somar essa lista? Bem fácil, tá? Então você vai clicar aqui de novo na personalização e simplesmente você vai botar aqui na frente dele, você vai botar assim, ó, list.sum. Some essa lista. Abre parênteses, fecha parênteses e pronto. Somando então essa lista de valores. Vou dar um OK aqui e está ali a nossa lista então somada com esses valores. Perfeito? Então já está prontinho aqui, perfeitinho. Bom, com base nessa informação, agora a gente vai ter então trabalhar com outra informação. A gente precisa saber agora qual é o nosso fluxo de caixa descontado. Bom, o fluxo de caixa descontado é trazer para valor presente o valor que foi investido. Então eu estou investindo lá em mês 8, quanto é que esse valor seria trazendo a presente esse valor aqui? Quanto que é o valor total? Para saber quanto é que eu estou investindo mesmo, quanto é que eu estou botando, se eu pegasse esse valor todo e botasse naquele dia ali. Então para isso que serve o fluxo de caixa descontado, tá?
Aqui a gente está trabalhando com poucos valores, mas imagina quando você tem um valor muito alto, quanto que isso representa, tá? Então a gente vai fazer da mesma forma, só que daí a gente vai criar então um cálculo aqui para fazer esse cálculo aqui com relação a uma matemática financeira, tá? Seria o nosso VP do Excel, valor presente. Como não tem essa coluna, pelo menos eu não achei essa fórmula VP aqui, então a gente cria ela manualmente, tá? Nossa fórmula do valor presente. Vamos lá então? Então você vai clicar aqui, ó, coluna personalizada, e aqui eu vou trazer então o fluxo de caixa descontado, tá? Nosso VP, como eu falei antes, tá? Então eu vou pegar o nosso fluxo de caixa líquido ali, eu vou dividir ele por number.power. Então eu já vou explicar ali a função, como é que faz. Number.power, tá? É como se a gente estivesse fazendo ali o nosso exponenciação, tá? Seria nosso chapeuzinho ali sendo circunflexo dentro do Excel, number.power, tá? Então você vai abrir parênteses, abrir de novo, 1 mais. E agora eu vou pegar aquela taxa mínima de retorno de investimento. Então vai pegar aquela taxa mínima para eu saber qual é a taxa mínima de retorno de investimento com relação àquele valor ali, tá bom? Taxa mínima de retorno de investimento pegou ali, ó, nosso percentual. Perfeito? Com relação àquele valor ali, para a gente saber o quanto que está dando a mais. Se está passando o valor ali. Perfeito? Então, fechei parênteses ali, dividido por 12. Então, essa taxa tem que ser dividida por 12, ok? Fecha parênteses. E agora está perguntando quantos períodos ele passou já. Quantos períodos? Um período, 2 períodos, 3 períodos, 4 períodos, meses no caso, né? No caso, a gente vai usar o índice. Por quê? Cada índice não está para um mês? Está para um mês, né? 2022, 1, 2022, 2, por aí vai. Então, a gente pode fazer desse jeito aí, tá? Como cada um é para um mês e os meses vão indo para baixo, então, perfeito. Vai servir super isso aqui. Vou clicar em índice e tá ali quantos períodos que ele está falando, ok? Agora eu vou fechar parênteses aqui, vou fechar de novo ali e tá ok. Vou fechar aqui na frente, fechou tudo, né? Tá tudo ok. Vou dar um ok aqui então. E agora a gente tem o nosso fluxo de caixa descontado. Quanto que seria esse valor trazendo a valor presente de investimento, tá? Então, 11.050 vai retornar para um mês atrás, com aquela taxa de retorno de investimento, seria a mesma coisa que eu botasse 10.956. Seria o valor que eu teria ali, tá? Investido. Tá, continuando ainda, nós temos que fazer esse fluxo de caixa descontado também acumulado, porque ele vai ser utilizado nas nossas fórmulas, tá? Então, a gente precisa acumular da mesma forma como a gente fez aqui, tá? Da mesma forma. Então, a gente pode fazer de novo igual, tá? Até para treinar é legal para você também. Então, aqui eu vou colocar de novo coluna personalizada. E agora eu vou chamar ela aqui, então, de fluxo de caixa descontado, acumulado. E aqui, de novo, a gente vai fazer aquele list.range, list.sum, de novo, trazendo as informações. Só que dessa vez eu vou fazer até mais rápido, ó. List.sum, a gente já sabe que vai ter que somar. Abre parênteses, list.range, né, que é o range que a gente vai buscar dos dados ali. Qual é o índice? A gente tem que lembrar que tem puxada anterior, né, que é a tabela a qual a gente está se referindo. Para a gente converter esse valor, essa tabela, então, em uma lista, nós vamos chamar aqui, aspas duplas, personalização, maiúsculo, personalização adicionada a 1. E aqui eu vou chamar, então, qual é a coluna que eu quero, que é a fluxo de caixa descontado. Fluxo de caixa descontado, ok? E daí quantos que a gente vai retornar então? Vou retornar a partir do zero, a partir da linha 0. E quantas que eu vou retornar? Eu vou retornar até o índice, até a linha atual que eu estou naquele momento ali. Perfeito? Lembrando, faz um paralelo para você entender bem isso aqui com o desloque, a função desloque do Excel, tá? E esse list.sum seria como soma dentro do Excel também, tá? Fecha parênteses, fecha de novo. Fluxo de caixa descontado acumulado, vou dar um OK. E agora nós temos aqui, ele não achou, personalizado adicionado 1. Ah, é o 2 que ele deveria ter referido? Não, deixa eu ver. Deixa eu ver ali se está certinho. Acho que era o 2 que eu tinha que ter referido e eu referi errado. Fluxo de caixa descontado adicionado 2. Adicionada. Personalização adicionada 2. Aí. Agora sim, tá bom? Então tá certinho aqui, ó, trouxe a nossa informação acumulando então essa informação que nós temos do fluxo de caixa descontado,
tá? Tá tudo certo aqui, nossas informações já, todas elas estão ok. Podemos até selecionar todas elas aqui, essas que são de valores, né? E converter elas já para o formato de moeda. Tá tudo bonitinho ali. Opa, essa aqui faltou. Moeda também. Todos eles no formato de moeda, tipo alterado, né? E agora a gente já pode fechar então a informação aqui para a gente poder trabalhar. Fechar e carregar, então ele só atualizou ali, tá? Vou dar um salvar aqui. Se você tivesse o calendário ali para puxar ainda, você ia salvar ele também, tá? Ia só carregar para a memória ali, perfeito? Agora você vai vir aqui na nossa coluna cálculo, nossa planilha cálculos, vou pegar aqui nessa linha, botão direito aqui sobre fluxo de caixa, carregar para, vou selecionar tabela. Vou dar um OK e vou jogar os dados aqui. Tá, então ele puxou as informações aqui de ano e mês, quanto que eu tenho de fluxo de caixa líquido, entrada, saída, o índice, né? Aqui o fluxo de caixa acumulado, o descontado e o acumulado, tá? Por algum motivo ele sempre retorna a informação, por mais que eu formate lá, ele acaba retornando a informação desse jeito, mas também não faz muita diferença pra gente aqui não, tá bom? Então, se você quiser retornar as informações aqui desse jeito, ou se você ainda quiser tirar aqui as casas decimais, fica melhor. Então fica melhor também para a gente trabalhar. Então eu vou tirar esse cifrão que não ficou muito legal não. Vou botar ele assim, por exemplo, para a gente trabalhar. Então você tem essas informações aqui, perfeito? Você pode ainda colocar de novo aquela questão da formatação com vermelho, tá? Basta você dar um Ctrl 1 ali e selecionar então onde você vai ter aqui vermelho, ó. Vermelho, tá? Pode botar um OK, tira aqui as casinhas e tá tudo perfeito, tá? Então fica mais visual para a gente aqui, ó. Quando que o fluxo de caixa começou a dar positivo, ó, a partir do mês 6 já tivemos alguma coisa com relação ao fluxo de caixa positivo, a operação começou a dar lucro. Aqui nós temos o quanto que deu de fluxo de caixa, lembra que é acumulado negativo, quanto que eu gastei, até que no mês 1 de 2023 ele começou a dar lucro aqui, ele girou, né, deu payback, tá? Aqui você tem o fluxo de caixa descontado, e aqui você tem o fluxo de caixa descontado acumulado, perfeito? Lembra que ele está se referindo sempre a esse aqui, e esse aqui ele está somando essa coluna aqui, perfeito? E esse está somando essa coluna aqui. Aqui ainda nós temos as entradas e as saídas, perfeito? Então aqui você já tem essa análise, já tem uma boa análise aqui. Agora a gente vai trabalhar com essas informações de uma forma mais organizada agora e criar alguns índices para eles também automaticamente, perfeito? O primeiro que a gente vai retornar é o VPL para a gente trazer a valor presente líquido, essa coluna ali então, que a gente criou, ok? Então a gente vai fazer do fluxo líquido, a gente vai chamar ele assim, ó, igual VPL, então retorna o valor líquido atual de investimento com base em uma taxa de desconto e uma série de pagamentos futuros, valores positivos e negativos. É exatamente o que a gente fez, né? Então a gente vai abrir parênteses. Qual é a taxa? Aquela taxa que a gente tem aqui, ó, tá? Essa taxa. Dividido por 12, porque a gente vai trabalhar com períodos mensais. Ponto e vírgula. Agora está perguntando quais são os valores, perfeito? Então aqui eu vou no fluxo de caixa, tá? E eu vou no fluxo líquido. Vou selecionar a coluna de fluxo de caixa líquido e pronto. É importante dizer que se tivesse mais valores, foi adicionado novos valores aqui na base, automaticamente isso aqui ia ser atualizado. Bastava ir em dados, atualizar tudo e pronto. Isso aqui ia estar totalmente atualizado também. Perfeito? Vou fechar parênteses aqui, vou dar um Enter. Então aqui o retorno, o investimento que a gente teve trazendo para valor presente líquido, seria de 39.780 ao longo desse período que a gente colocou o dinheiro ali, tá? Então você já sabe quanto é que é o valor do investimento. Tá? Então com base nisso você já sabe quanto é que é o dinheiro que você vai efetivamente tirar do bolso para colocar aqui, tá bom? A gente vai colocando ali, continuando, ainda vai ter o capital requerido para te dar mais essa informação de uma forma melhor. Esse aqui é o valor total, né? Com as entradas e as saídas. Esse aqui é o valor que vai sair mesmo no teu bolso, tá? Tirando o valor da operação. Aqui, esse com o valor da operação. Aqui, o TIR, então, nós vamos pegar qual é o nosso retorno de investimento, e para isso vai botar assim, só TIR. Retorna a taxa interna de retorno de investimento de uma série de fluxo de caixa. Abre parênteses. E nós vamos pegar, então, o nosso fluxo de caixa líquido, seleciona todos aqui. Por isso que era tão importante você ter todos os meses aqui, porque senão ele não ia dar corretamente, né? Ia pular, não ia ficar legal. Ele ia pular os meses. Fecha parênteses e dá um erro, né?
11,41. Então quer dizer que a nossa taxa de retorno de investimento, em taxa de retorno de investimento, está dando 11,41. Bom, está dando um bom retorno de investimento. Isso é legal. A gente já consegue analisar essa informação de uma forma legal, saber que o retorno está dando de 11,41. Perfeito? No ano. Agora o payback descontado, então, a gente vai pegar quando é que ele começa a dar lucro, tá? Então como é que a gente sabe para saber aqui, ó, em que mês, sem eu ter que ficar contando aqui, né, quantos meses que demorou, como é que eu faço para saber aqui quando é que ele começou a dar lucro, então? Pegando aqui pelo fluxo de caixa descontado acumulado aqui, nós podemos pegar quando é que é o mês que ele começou a dar lucro. Então podemos fazer assim, ó. Para isso, uma das formas de você fazer é usando a função mínimo Cs, tá? Então a gente pode fazer assim, ó, igual mínimo Cs. Ela retorna o valor mínimo de uma série de células especificadas por um determinado conjunto de condições ou critérios. Abre parênteses. Qual é a coluna que eu quero retornar? Vamos usar o índice, né? A gente sabe qual é o mês, né? Um mês, 2 meses, 3 meses, e por aí vai. Já pega direto, é automaticamente criado. Então, ótimo. Ponto e vírgula. Agora, o primeiro que ele está perguntando é o critério. Qual é a coluna de critério? Né? A coluna de critério, concorda comigo que vai ser quando ele começar a dar positivo? Né? Então, vai ser aqui, ó, quando ele começar a dar positivo. Quando ele começou a dar positivo, então significa que esse ali é o nosso mês de retorno de investimento, correto? Nosso payback. Ponto e vírgula. E agora eu vou dizer, então, quando o critério, quando for maior que zero. Então, ele vai pegar o mínimo valor quando for maior que zero a partir da coluna índice. Então, ele vai pegar no índice qual é a linha onde ele está dando isso aqui. Fecha parênteses, dá um Enter. E ali nós temos, então, 14 meses. Porque deu meses, né? Eu já estava formatado. Ctrl 1. Em personalizado, estava assim, ó, geral, né? Vou fazer para você ver. Estava assim, 14. Então, é 14 o quê? Meses, né? Que ele veio aqui, viu qual era o mês que estava dando positivo, ó, 14, e retornou ali. Perfeito? Então, como é que eu faço para virar meses aqui no final? Ctrl 1, personalizado. Depois do geral, aqui você vai botar aspas duplas, vai escrever meses, tá? Tem um artigo muito legal no Guia do Excel a respeito de formatação de células. É um assunto muito legal e você consegue fazer muita coisa aqui diretamente na formatação de células, ok? E por último, então, nós temos o nosso capital requerido. Então, como é que a gente faz para calcular a informação aqui e saber quanto dinheiro a gente precisou investir investir aqui para ter o nosso retorno de investimento, né? Para ter o nosso valor aqui. É tudo a gente quer fazer dinâmico, né? Mas se eu fosse olhar simplesmente aqui para a nossa planilha, ia ser esses valores aqui, ó, a soma desses dois. Porque concorda que daqui para baixo a operação começou a se pagar e eu não precisei injetar dinheiro na empresa, porque ela começou a dar lucro, né? A própria operação começou a se pagar. Eu estou ganhando mais do que gastando. Isso é ótimo. A partir do segundo mês de operação, ele já está previsto que ele vai receber. É sempre bom dizer que nós estamos falando de previsão, tá? Previsão pode ou não acontecer. Então, como é que a gente faz para fazer isso? Então, nós vamos fazer um soma-C. Nós vamos somar apenas quando o fluxo de caixa líquido for negativo. Se for negativo, quer dizer que eu estou tirando o dinheiro do bolso. Igual soma-C, abre parênteses, qual é o intervalo? Então, esse intervalo aqui, correto? Esse intervalo ali. Ponto e vírgula quando for menor e comercial, para a gente, nem precisa, menor que zero, tá? Então, eu vou botar assim, ó, quando for menor que zero. Isso aqui for menor que zero. Tem que botar entre aspas duplas para ele entender isso aqui tudo, tá? Ponto e vírgula, soma o quê? Soma a mesma coluna. Soma a mesma coluna. Se for menor que zero, então retorna, tá? Fecha parênteses, dá um Enter e tá ali, 16 mil, tá? Eu vou botar positivo apenas para ficar bonitinho ali. Então, para botar positivo, eu vou botar um menos na frente e tá ok. Como eu sei que sempre vai dar negativo ali, tá ok. Então, aqui é o nosso VPL, está aqui o nosso TIR, está aqui o nosso payback descontado, está aqui o nosso capital requerido, os nossos índices principais. É claro que você pode ter outros índices que você vai querer colocar ali e pode ir adicionando e fica bem legal mesmo. Ok? Continuando, então, nós vamos agora criar mais alguns cálculos que a gente vai usar no nosso dashboard. A gente criar os nossos gráficos, tá bom? O primeiro que eu vou montar é o quanto que eu tenho de entrada e saída por cada mês. Tá? Para isso eu vou clicar aqui em inserir, ou pode simplesmente, quer saber, dá para fazer também direto por esse ali, mas eu vou fazer pela tabela dinâmica, vai ser melhor.
inserir tabela dinâmica, vou selecionar o nosso intervalo aqui, tá? Selecionar o nosso intervalo e vou dar um OK. Ele vai criar então uma caixinha de tabela dinâmica aqui e a gente vai arrastar o que a gente precisa. Ano e mês, certo? Tem todos os anos e meses aqui. Entrada e saída. Então a gente vai botar aqui valor de entrada, valor de saída. Pronto, está aqui. Então a gente já tem a informação que a gente precisava para a gente fazer os nossos cálculos, para a gente criar a nossa primeira, o nosso primeiro valor dentro do dashboard. Tá? A gente vai criar um aqui. Vou deixar ele separadinho para a gente poder trabalhar. O design que nós estamos utilizando hoje é esse daqui. Tá? Ok? Então na coluna R, a gente vai fazer também mais um fluxo de mais uma tabela, onde a gente vai ter então o fluxo de caixa descontado, tá? Então aquele total ali que a gente tem do fluxo de caixa descontado acumulado, perfeito? Você pode simplesmente vir aqui copiar essa tabela dinâmica, não precisa fazer uma nova, copia e cola aqui, e agora você vem aqui e tira soma de entrada, soma de saída, e bota o fluxo de caixa descontado acumulado, tá? Então tá feito aqui, ó. Já tá tudo bonitinho, formatadinho ali. Ok? Recomendo tirar então esses casos decimais, no gráfico ela não ajuda muito, não fica legal, tá? Então fica bacana assim. Ou ainda você poderia até reduzir, né? Colocar, dividir por 10, dividir por 1000, para ficar menor ali, depende o valor do teu investimento que nós estamos tratando, tá? Feito isso então, eu vou selecionar a nossa tabela, só clica na tabela e dá um Alt F1. Ele vai criar automaticamente então para você aqui um gráfico, perfeito? Que gráfico é esse? É um gráfico de entradas e saídas. Quanto que eu tenho de entrada, quanto eu tenho de saída. Botão direito sobre ele, alterar tipo de gráfico, nós podemos colocar esse aqui de linha agrupada e vai ficar um embaixo do outro. Ó. Quanto que eu tenho de saída e entrada em cada mês. Ó. Quanto que eu tenho de saída, ó, 11.000. Aqui eu tenho 6.000, aqui eu tenho uma entrada de 1.500. Então eu consigo ver isso, né, esse gráfico que é muito utilizado em fluxo de caixa, aqui, ok? Dá um botão direito sobre esses botões e clica em ocultar botões, ocultar botões, ocultar botões. Esse aqui não precisa, só clicar aqui e deletar. Vai aparecer assim para você, tá bom? Vamos recortar ele aqui e vou colar direto no nosso dashboard. O nosso dashboard já está criado aqui. Como é que eu criei isso aqui? Foi criado com caixinha de texto, tá? Para fazer esse aqui, o análise de investimento foi criado com caixinha de texto, esse aqui caixinha de texto, tudo caixinha de texto. E esses desenhos que você vê aqui, ó, foram criados fazendo assim, inserir formas. Daí eu peguei e criei aqui, ó, acho importante mostrar, né? Foi feito assim. E aqui na bolinha, ó, eu vim diminuir esse arredondamento aqui, para ficar igual aquele ali, né? E daí aqui na cor, eu coloquei então a cor de preenchimento que eu gostaria, no caso ali. Deixa eu não sei qual o tom de preto que eu tenho ali. Deixa esse. Daí coloquei ali, ó. Tá vendo? E daí só tirei a borda e coloquei aqui, aqui e aqui, tá? Para você ver como foi feito o dashboard, então. Ok? Então agora eu vou pegar aqui o nosso gráfico, vou diminuir ele, vou colocar ele para cá e para cá. Vou clicar aqui, não precisa, né? Eu ia tirar ali, mas depois a gente arruma. E daí a gente só arruma aqui e bota as cores que a gente gostaria no caso e aumenta um pouquinho isso aqui, ó. Botão direito, formatar série de dados aqui, largura de espaçamento, eu vou botar 50 para ficar maior aqui. Nas colunas, você pode colocar a cor que você quiser no caso. Vamos botar um verdinho para cima e para baixo nós vamos botar esse rosa aqui, tá ok? Você pode dar uma mudada aqui também, ó. Tirar esse botão direito, formatar a área do gráfico, preenchimento sem preenchimento, para ficar melhor assim. Pode tirar a borda também sem linha, para ficar assim. E aqui nós vamos botar, então, por exemplo, uma fonte branca ou cinza. Esse cinza claro aqui. Cinza claro aqui, tá? Ou usar a fonte que eu estou usando, que é a Roboto. Tá? E aqui a mesma coisa. Roboto também, tá? Então ficou aqui o nosso gráfico. Você pode, daí, claro, obviamente, fazer da forma que você achar melhor. Mas aqui ele está mostrando muito claramente onde é que estão os valores, né? Onde é que você está tendo lucro, de prejuízo, e você está dando quanto é que está dando ali, perfeito? Você ainda poderia fazer até com fluxo de caixa com os valores, que é o que a gente vai fazer agora, fluxo de caixa descontado. Então, simplesmente você vai clicar aqui de novo, Alt F1, e aqui você já tem o gráfico basicamente pronto. Botão direito, ocultar botões do campo de gráfico, já foi, tá? E aqui você pode, então, tirar esse aqui, Delete, Ctrl X, Ctrl V,
E daí a gente vem aqui e dá a mesma ajustada que a gente deu ali antes, só que esse aqui não é um gráfico de barras agrupados, só um gráfico de barras, tá? Mesma coisa, botão direito aqui, formatar série de dados, 50 na largura de espaçamento, e daí a nossa barrinha fica maior. Aqui clica sobre ele, baldinho, sem preenchimento, tá? Clica aqui, muda para Roboto. Roboto. Muda as cores, tá? De novo, Roboto. Muda as cores também, tá? E aqui em cima você pode botar, então, o que é cada um desses gráficos. Aqui seria fluxo de caixa descontado acumulado, fluxo de caixa descontado acumulado, tá? Acumulado. Vou clicar sobre ele, vou botar branquinho ali, essa função, isto, Roboto de novo, tá? Pode aumentar um pouquinho se quiser aqui. E aqui faltou colocar, então, botão direito sobre o gráfico, adicionar, título dos eixos, título do gráfico. E aqui no título do gráfico, daí você coloca entradas e saídas, ok? Clica sobre ele aqui, esse aqui, Roboto. Aumenta a fonte também, acho que é a mesma fonte, é um pouco maior, 18, 16, tá? E daí ficou assim. O que faltou a gente colocar ainda? Tirar aqui nosso contorno, né? Formatar células, formatar área do gráfico, sem linha na borda, tá ok. Tá? Então o que faltou a gente colocar os valores aqui e botar também um gráfico, aqui um slicer, para a gente poder, então, selecionar os meses que a gente está trabalhando, perfeito? Então, para isso, você vai fazer o seguinte. Vou vir aqui, nós já temos nossos valores calculados. Vou vir aqui, vou clicar em Inserir e Caixa de Texto, e vou selecionar e vou desenhar aqui uma caixa de texto. Ó. Agora, o truque é o seguinte. Clica na borda dele, clica igual aqui em cima, e seleciona em Cálculos. Acho que foi VPL o primeiro que eu tenho lá, nem sei qual que era. Capital requerido. Então, capital requerido. Selecionei aqui, dá um Enter. E ele já puxou para cá. Daí agora basta a gente formatar. E o legal é que se eu mudar qualquer coisa lá, automaticamente ele vai mudar, porque ela está vinculada a ele. Tá? Agora eu vou vir aqui, vou mudar ele para Roboto também. Aqui vou mudar para ficar centralizado. Vou aumentar nossa fonte. Vou mudar a cor dela também. Aqui eu vou tirar o nosso fundo dela. Botão direito, formatar forma, sem preenchimento, dá um OK. E acho que tem que tirar a linha, o contorno também, sem linha, tá? Então ela ficou assim, ó, 16 mil. E qualquer coisa que eu mudar lá, como eu disse, ela vai mudar aqui também, automaticamente, tá bom? Ctrl Shift e arrasta, você vai ter a mesma coisa para todos, tá? Apesar de que, no momento em que eu puxar, que eu colocar o valor, ele vai perder a formatação, tá? O que também não faz muita diferença, tá bom? De novo, vou clicar no Tier, vou clicar aqui, igual, vou lá aqui de novo, Tier, dá um Enter, pronto. De novo, vou clicar aqui igual, Payback descontado, 14 meses está ali, VPL, igual, e aqui a gente tem o nosso VPL. Perfeito? Então a mesma coisa que a gente tem aqui, pode até clicar no pincel, clica 2 vezes no pincel e vai ficar travado, ó. Clica com o botão direito e daí ele já vai pegar para você, tá? Já vai formatar rapidinho, né? Então tá feito, ó. A gente já tem ali o nosso dashboard quase pronto. Agora o que a gente faltou é colocar aqui no cantinho. Para isso você vai fazer o seguinte, para ligar essas duas tabelas dinâmicas inclusive. Inserir segmentação de dados. A segmentação que a gente vai colocar é por ano e mês. Vou dar um OK. Ele criou a segmentação de dados. Mas, quando eu mudar uma, ele vai mudar só aquela ali. Eu queria que mudasse as duas. Dá um gráfico, os dois gráficos. Então, para isso, botão direito, conexões de relatório, e agora eu vou marcar as duas. Se tivesse mais, marcasse todas, porque elas estão vindo da mesma fonte de dados. Então, por isso, elas estão interligadas. Eu consigo trabalhar no mesmo slicer, olha. Agora elas estão trabalhando juntas. Desmarca, Ctrl X, e agora Ctrl V. E agora eu vou simplesmente arrastar ela para cá, ó. Nosso slicer, né? E vou colocar ele... Opa, e vou colocar ele, então, bem direcionado, bem certinho aqui na nossa caixinha. E tá ok.
Aqui eu vou tirar o que eu não preciso mais, que a linha de grade nem tinha, barra de fórmula, e agora a gente já tem então o nosso dashboard. Agora quando a gente muda aqui, automaticamente ele muda também a nossa análise dos meses que eu estou querendo dar uma olhada. Ele já cria automaticamente para a gente aqui a nossa análise das informações, certo? Mostrou inclusive quando ele começa a dar positivo ali, ó. Certo? Perfeito? Se eu só mudar a cor desse gráfico para ficar bonitinho e fazer mais alguns ajustes. Mas basicamente é isso aqui, né? Daí você também pode fazer as tuas análises, os teus ajustes, fazer as tuas configurações, mas basicamente essa é uma planilha pronta para você fazer então análise de investimento. Tá? Uma planilha profissional para análise de investimento aí com os principais indicadores para você verificar se vale a pena você colocar dinheiro naquele negócio ou naquele investimento ou não, ok? O download está aqui embaixo na descrição e se você quiser aprender muito mais sobre Excel, eu já vou te dar a dica também. Valeu? Ok, então ao longo desse vídeo você viu como criar uma planilha profissional para análise de investimentos. Você viu ali que a gente criou então toda a base de dados, dessa construção das configurações, dos lançamentos dos dados, da parte da configuração dos cálculos, usando muito de Power Query, e por final a gente usou então a criação, a construção de um dashboard, concluindo então o nosso projeto, perfeito? Os lançamentos ali, como você pode notar, são todos feitos na base, e depois para você atualizar, basta dar o botão direito, atualizar dados ou dados, atualizar tudo, e tudo vai estar totalmente atualizado com as suas informações, tá? Incluindo novos dados, removendo, como você quiser, tá bom? Bom, e se você quiser aprender muito mais sobre Excel, se quiser se formar profissional em Excel, conheça a nossa formação Master, onde você tem 5 cursos de Excel básico, avançado 1, avançado 2 com matrizes dinâmicas, um super curso que você vai realmente amar, principalmente quem usa o Office 365, não tenha dúvida que você vai amar esse curso. Você tem ainda o nosso curso de Lógica de Programação e VBA, para você saber como automatizar suas planilhas dentro do Excel. A gente trabalha com muito Excel, muito VBA aqui dentro do canal. Temos muitas planilhas com VBA, verdadeiros sistemas criados ali para atender as suas empresas. Então ali a gente mostra um pouco de como você cria isso, tirando você do zero de lógica de programação, até o ponto de você criar sistemas com ribbons, com os botõezinhos lá em cima, e automatizar suas tarefas e criar seus próprios sistemas, tá? Além disso, você tem também mais um curso Excel Financeiro e HP12C, tá? Então você vai aprender não só as funções financeiras Excel, como ainda aprender como utilizar elas dentro da HP12C. Algumas que a gente viu aqui hoje, inclusive você vai mais a fundo também, e muitas outras funções financeiras, tá bom? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você é novo nesse canal, se inscreva, deixe seu like, isso nos ajuda demais a crescer o canal. Deixe também seu comentário dizendo o que achou desse curso, o que achou dessa curso, é como se fosse um curso, né? O que achou dessa aula aí, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.